Olá, turminha! Tudo bom? Espero que sim. Sou o professor Marco Nunes e este é mais um Viralizou, onde discuto temas da biologia de uma forma atual, contextualizada e interdisciplinar, do jeito que elas aparecem no Enem e em muitos vestibulares. Hoje, o assunto são as defesas do nosso corpo contra os vírus, como o corona. E desde quando nós temos defesa contra eles, você deve estar se perguntando. Temos sim, mas não são 100% eficientes ou precisam de um certo tempo para agir. Nosso corpo possui dois tipos básicos de defesa, as inatas e as adaptativas. As defesas inatas são aquelas que sempre estão prontas para agir. As adaptativas precisam de um certo tempo para agirem com eficiência. A pele é a nossa defesa inata primária, nossa primeira linha de proteção. Reveste todo o nosso corpo, é formada por várias camadas celulares, sendo que as mais superficiais são mortas, e por isto a pele é tão eficiente em barrar a entrada de vírus. Lembre-se, eles precisam de células vivas para explorar e formar novos vírus, pois não possuem um metabolismo próprio. Células mortas não podem formar novos vírus. Mas os vírus não invadem o corpo pela pele que reveste o nariz, a boca e os olhos? Não. Nesses locais não temos pele, mas sim mucosas. Qual a diferença? Nas mucosas, há células vivas, que podem ser invadidas pelos vírus. Bom, quando um vírus consegue invadir o corpo, outros mecanismos inatos de defesa entram em ação, como células de defesa da pele e do sangue, que estão sempre alertas. São os macrófagos, os neutrófilos e os linfócitos naturais killers. Os macrófagos e os neutrófilos agem como células de defesa patrulhas. Quando encontram um vírus, fazem fagocitose, levando à sua neutralização. Os linfócitos naturais killers atacam células do nosso corpo que foram invadidas por vírus. Então, apesar desse nome invocado, killers, ou seja, células assassinas, não são células tão ruins assim, pois estão trabalhando para a nossa proteção. A invasão viral pode ainda desencadear uma outra resposta inata, a inflamação. Ela funciona assim. Quando um vírus se reproduz, as células invadidas podem morrer, liberando substâncias que estimulam células de defesa chamadas mastócitos a produzirem e liberarem histamina e heparina, duas substâncias que aumentam o fluxo de sangue para a área infectada pelo vírus. Isto estimula a migração de células de defesa do sangue para o tecido infectado, um processo chamado diapedese, que traz células para destruir as células mortas, as vivas invadidas por vírus e até os próprios vírus. Ao receber mais sangue, o tecido infectado torna-se inchado, avermelhado e quente, além de dolorido, sinal que está ocorrendo um processo inflamatório. É o corpo reagindo contra a infecção. Um outro mecanismo inato de defesa é a resposta celular antiviral. Ela funciona assim, meu amigo. As células invadidas por vírus passam a liberar uma substância chamada interferon, que age sobre outras células do tecido infectado, estimulando a produção de proteínas antivirais que bloqueiam a produção de novos vírus. Ficou claro por que a pele, a ação das células fagocitárias de patrulha, o processo inflamatório e a ação do interferon são defesas inatas do corpo? Porque eles ocorrem imediatamente após a infecção viral ocorrer, sem ser necessária uma estimulação prévia. Mas, por outro lado, há as defesas adaptativas, também chamada de resposta imunológica específica. Elas demoram mais tempo para agir, necessitam de uma estimulação prévia, porém são capazes de proteger o corpo por muitos meses, anos e às vezes pela vida toda. A resposta imunológica adaptativa começa com os macrófagos e neutrófilos fagocitando o vírus.
No interior dessas células de defesa, o vírus será desmontado e pedaços deles inseridos na membrana celular das células de defesa. Então as células patrulha começam a apresentar os fragmentos virais para um conjunto de outras células, chamadas de linfócitos T auxiliares. Há milhares de tipos diferentes deles no corpo. Quando alguns reconhecem os fragmentos virais como algo estranho ao corpo, ou seja, um antígeno, elas interagem com outras células de defesa, chamadas de linfócitos B, tornando-as ativas na produção de anticorpos. Um linfócito B ativo produzindo anticorpos é chamado de plasmócito. Os anticorpos são proteínas de defesa, capazes de interagir com antígenos específicos, como um determinado vírus que invadiu o nosso corpo, marcando-os para que sejam destruídos por várias células do sistema imunológico. Cuidado! Anticorpos são proteínas de defesa, não células de defesa. Isto é um erro muito comum que alguns vestibulandos fazem nas provas. Esta resposta imunológica é duradoura, pois quando os linfócitos T auxiliares reconhecem os fragmentos virais como antígeno, eles sofrem um processo de clonagem, formando um estoque de células de memória duradouro, capazes de desencadear rapidamente a produção de anticorpos específicos para aquele antígeno, toda vez que aquele vírus invadir novamente o corpo. Entendeu como funcionam suas defesas contra um vírus? Que a pele é uma barreira de células mortas intransponíveis aos vírus quando intacta, que há células patrulha sempre alertas, que a inflamação, apesar de desconfortável, é um mecanismo de defesa e que a resposta imunológica duradoura depende da produção de anticorpos específicos contra um antígeno? Então, valeu a pena a nossa conversa aqui no Viralizou do Zenit. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!